Teste. Estão ouvindo bem? Então vamos lá. O vídeo de hoje é para falar do livro O Punho de Deus, do escritor Frederick Forsyth, que é um escritor inglês que faleceu no ano passado, em 2025. Estou gravando aqui dia 11 de junho de 2020, dia 11 de janeiro de 2026, né? E o livro O Punho de Deus, ele fala do contexto que a história se passa, né, no contexto na Guerra do Golfo, que foi quando o Iraque invadiu o Kuwait. O contexto da história é esse, né? O Saddam Hussein, até então presidente do Iraque, no ano de 1990, ele alegou que o Kuwait estava vendendo petróleo a um preço que prejudicava a economia iraquiana. Foi aí então que ele invadiu o Kuwait com suas tropas, na intenção de anexar o território kuwaitiano ao Estado do Iraque. E aí o que acontece? Foi criada uma coalizão, né, encabeçada por Reino Unido e Estados Unidos, para expulsar as tropas iraquianas do Kuwait. E então esse foi o contexto, né? E aconteceu mesmo, né, na história real. Em 1991, o Kuwait, o Iraque desocupou o Kuwait e fizeram um acordo, né? Entrou-se em acordo lá entre a coalizão e o governo do Iraque. E o presidente do Iraque continuou no poder, pelo menos até 2000 até agora, até nos anos 2000, né? Porque em 2003 os Estados Unidos invadiu o Iraque, né, alegando que o Iraque tinha armas químicas ou armas de destruição em massa, e depois capturou o presidente do Iraque, o Saddam Hussein, e o Saddam Hussein foi julgado, condenado, enforcado. Essa é a história. A história oficial é essa. Agora, o livro Punho de Deus, ele conta a história de que essa coalizão, liderada por Reino Unido né, Estados Unidos, composta também por França, Arábia Saudita e alguns outros países, eles montaram uma coalizão, né, um grande exército para, no caso, combater os soldados iraquianos no Kuwait. E também, qual que era o objetivo final? No caso, localizar e destruir a possível arma de destruição em massa ou a arma, no caso, arma química, né, uma arma biológica que o Iraque viesse a ter. A história, o personagem principal da história chama-se Mike Martin, e ele é um fuzileiro naval. É muito bem construído esse personagem pelo Frederick Forsyth. Ele é um fuzileiro naval, e o que eu já explico? A seguinte situação. Ele foi convidado, né, para se infiltrar no Kuwait, para saber como é que funcionava, né, para saber como é que funcionava o esquema, então, né, de como que funcionava, como que operava, como que eram as operações militares, né, no Kuwait, e passar as informações para que os soldados da coalizão, né, pudessem então guerrear contra os iraquianos no Kuwait. Então, por que ele foi chamado? Ele é um fuzileiro naval, ele é um britânico, né, tem cidadania britânica, mas ele nasceu no Iraque. E aí, qual que é a história? Ele tem um irmão mais novo que chama Terry Martin, e o Mike Martin, é um fuzileiro naval. O irmão dele é um professor universitário que estuda civilizações antigas, como os persas, os babilônios, né, que eram civilizações que viviam naquela região ali onde é o Iraque, a Turquia. Então, o serviço secreto britânico contata primeiro o Terry Martin, professor, no caso para oferecer, né, para ele um serviço de espionagem, mas o que acontece? Ele é um cara que ele não tem traços dos homens do Oriente Médio, né? Embora ele fale fluentemente o árabe que se fala no Kuwait ou no Iraque, né? Mas ele não tem ele não tem a aparência, né? Mas aí o que acontece? Ele sugere que conhece o que alguém tem. E quem é esse alguém? O irmão dele, o Mike. Por quê? A avó materna deles é indiana. A história é o seguinte: o avô deles
vivia na Índia, era um inglês que vivia na Índia, na época que a Índia era praticamente uma colônia da Inglaterra, né? E ele se casou com uma indiana da etnia Bengali, que são aquelas mulheres, são bem bonitas, inclusive, viu? Elas têm uma pele bem morena mesmo, negra praticamente, né? Preta mesmo, cabelo liso, e enfim, são bonitas mesmo, né? Ele se casou com uma indiana, e aí o que acontece? Nasceu a mãe deles, com os traços europeus, né? Pele branca, mas aí acontece aquela questão que a gente fala que é atavismo, né? O Mike, ele nasceu com a pele morena, né? Como se fosse da avó, assim, né? Enfim, e eles nasceram no Iraque por quê? Porque o pai e a mãe deles moravam no Iraque, porque o pai deles era um embaixador, né? Embaixador no Iraque, então eles viviam no Iraque. Eles tiveram uma educação através de uma babá inglesa, né? Mas também frequentaram a escola e conviviam, né, com as crianças iraquianas. Uma época que o Iraque era muito próspero, o Iraque era muito próspero mesmo, enfim, um país de grandes reservas de petróleo, né? E aí então, o que acontece? Eles precisam de alguém para se infiltrar, né? Para espionar lá as operações militares do exército iraquiano que invadiu o Kuwait. E aí então o Mike é o cara para fazer isso. Ele é um fuzileiro naval e ele vai. E aí o que acontece? Ele vai e ele passa pelas blitz, ele não tem problema nenhum de circular por lá, pelo Kuwait, né? Porque ele tem a aparência, ele tem o sotaque, mas mal sabe, né, que ele é um infiltrado lá. E aí tem uma parte do livro que acontece o seguinte: ele vê um menino, um rapaz, né, do Kuwait, tentando atacar um comboio de soldados iraquianos. E aí ele impede, fala: não faz isso não que você vai morrer. E aí o que acontece? Ele recruta esse que é universitário, inclusive, esse universitário kuwaitiano. Esse rapaz chama alguns outros amigos, e eles formam como se fosse um grupo de resistência, né? E eles começam então a sabotar, né? Colocam veneno nas comidas, né? Ou, por exemplo, né? O que acontece às vezes? Se passam por entregador de pão, só que os pães estão com veneno, né? E, por exemplo, um garoto lá se passa por um entregador de pão, o pão está com veneno. Aí o que acontece? Os soldados iraquianos, eles estão passando um perrengue lá, porque eles foram para lá, mas o que há de melhor é dado para a elite, né, da força militar. Agora os soldados da Halek que invadiram, eles passam às vezes até fome. E às vezes eles começam a fazer isso aí, começam a sabotar, no caso. Dá muito certo, viu? Dá muito certo. Eles começam a colocar um ponto de interrogação, né? Porque tem general que morre, eles explodem caminhões com soldados, né? Até com gente de alta patente do exército iraquiano. E aí os iraquianos ficam com uma pulga atrás da orelha. E o que acontece? Quando ele vai para o Kuwait, ele vai disfarçado como um beduíno, né? Beduíno é aquele que, né, vive no deserto, também vive na cidade, né? Enfim, é um cara que circula livremente pela região, sem ter problema nenhum. Até porque ele fala bem o idioma, né? E ele tem no caso a pele, né, morena, como de um beduíno. E aí o que acontece? Depois que ele passa todas as informações, que ele, no caso, deixa inteirado, né, a cúpula dessa coalizão, ele é chamado a se retirar, né, da missão. Mas ele não se retira. Ele não se retira, o Mike Martin. E o que acontece? Por que ele é orientado a retirar? Por quê? Porque um serviço, enfim, um serviço de inteligência lá da coalizão recebe uma mensagem de que tem um infiltrado na alta cúpula do governo iraquiano que vai passar as informações. E aí o que acontece? Mas como que vai chegar as informações lá? Eles precisam de alguém, né, que possa transmitir via rádio. E aí, novamente, o Mike é convocado para esse serviço. Só que agora ele tem que ir para o Iraque. Ou seja, ele sai do Kuwait, vai para o Iraque. Só que aí precisa de um outro disfarce, né? E aí qual que é o disfarce dessa vez? Ele não vai ficar como um beduíno, que ele vai precisar, no caso, interceptar essa informação e transmitir via rádio. Ele faz da seguinte maneira, então. Ele fica trabalhando como um jardineiro, como um iraquiano que é jardineiro, né, na casa de um diplomata da então União Soviética. E aí ele recebe essas informações desse cara infiltrado que se chama Jericó e transmite então para o serviço de inteligência da coalizão.
E dá muito certo, viu? Dá muito certo. Eles ficam muito bem informados. Inclusive, eles descobrem que tem sim uma arma de destruição em massa e essa arma se chama-se O Punho de Deus, que é o título do livro. Mas eles não sabem onde está essa arma, né? E aí então eles precisam de mais informações ainda. E aí o Mike vai transmitindo aos poucos as informações que ele recebe desse infiltrado. Só que eles ficam curiosos, quem que é esse infiltrado? Hein? O cara tá na alta cúpula, tá praticamente do lado do Saddam Hussein ali, meu, como que ele não é descoberto, né? E aí, como que eles descobrem quem é o cara? Por quê? Porque o cara pede uma recompensa, né? Só que ele pede para depositar num banco lá na Europa, na Genebra, né? Na Suíça. E aí, o que acontece? A questão de uma conta numerada, né? Aquelas contas que só quem é o dono da conta ou funcionário da alta cúpula do banco sabe, né? Consegue ter acesso ali. E aí eles têm que descobrir quem é que eles querem descobrir. Eles descobrem através fazendo o quê? O famoso sigam o dinheiro. Following the money. E aí, para descobrir, no caso, de quem é essa conta, eles infiltram também um cara que é do Mossad, né? O Mossad é o Serviço Secreto de Inteligência de Israel, né? Que também faz parte da coalizão, obviamente. Aí, esse cara que é do Mossad, a missão dele é seduzir uma funcionária de confiança do banco, né? E aí ele vai pegando as informações com ela, né? E aí eles vão montar uma equipe para, no caso, acessar o banco lá e descobrir de quem é a conta. E dá muito certo, viu? Só uma coisa que não dá muito certo. Ele seduz ela tão bem, e ela se apaixona por ele, porque ele se passa por um estudante, filho de um grande homem rico lá do Kuwait. Ele está estudando na Europa, né? Quer conhecer a cultura. E essa moça, ela gosta muito de ópera. E aí, como ela gosta muito de ópera, ele vai como um cara curioso, que quer conhecer a cultura, quer conhecer ópera, quer conhecer orquestra, né? E aí eles têm algo em comum, né? Ela acaba se apaixonando por ele e acaba se entregando para ele. E aí, nos momentos de intimidade, ela acaba dando algumas informações do que ela faz no banco, de como que são os segredos, né? E que, sem querer querendo, ela acaba entregando as informações que ele precisa. E aí ele passa as informações para o superior dele, eles conseguem então acessar o banco. Aí depois que eles conseguem o objetivo, ela descobre que ele voltou para o país de origem dele. E essa moça é uma solteirona, que ela teve uma grande desilusão amorosa, né? E aí ela não suporta essa outra desilusão amorosa e acaba cometendo, acaba, no caso, né, se anulando, se autoanulando, enfim, né? Cometendo churrascamento, né? De uma forma bem trágica mesmo. De uma forma bem cruel mesmo, ela acaba fazendo isso, ela não suporta uma segunda desilusão amorosa. Então eles descobrem quem é esse infiltrado no serviço de. Quem é esse infiltrado, no caso, na alta cúpula do governo, né? Descobrem que é o segurança pessoal do Saddam Hussein, do presidente. E aí o que acontece? Ele ganhou muito dinheiro e agora ele tenta fugir do Iraque, né? Por quê? Porque já para ir pro final aqui, não substitui a leitura esse monte de spoiler que eu estou trazendo, não, viu? Porque, nossa, é muita cultura que você vai aprender, que você vai tomar conhecimento aí lendo esse livro. E aí o que acontece? Ele pediu uma grana muito alta, vem pedindo grana muito alta para passando informações e ele vai receber essa grana. Mas aí agora o pessoal já sabe quem ele é. E aí começa meio que rastreá-lo, né? E aí quando ele tenta fugir do Iraque, né? Que o objetivo dele é pegar o dinheiro e sumir do Iraque depois. Ele está decepcionado com o governo também. Mas aí quando ele vai fugir, ele acaba, ele acaba sendo ele acaba sendo direcionado para embarcar no avião, né, num avião que é do próprio serviço de inteligência mesmo da coalizão, né? E aí lá eles dão um negócio para ele beber, ele perde movimento do corpo, né? Eles acabam eliminando esse cara, esse infiltrado, né, esse dedo duro. E o que acontece? Tem uma parte também no livro que é interessante contar, que é que no o começo do livro começa já estou indo para o final, mas vou falar aqui do começo agora, ele é da seguinte maneira, né? O construtor dessa arma, desse lançador, né, da arma de destruição em massa, é um canadense. Ele é um canadense chamado Gerard Bull, que existiu mesmo na vida real, viu? O escritor Frederick Forsyth faz essa mistura. Então, o Gerard Bull, ele está trabalhando para o governo do Iraque, né? Ele está construindo vamos dizer assim, né, uma plataforma para lançar essa arma, né, que é chamado Punho de Deus. Só que ele tá meio de saco cheio, então, né, de trabalhar para o presidente iraquiano, porque assim, ele é ditador, né? Um cara meio que tem os seus caprichos lá. E aí o livro começa como esse cara sendo já eliminado, né? Esse Gerard Bull,
O livro até começa, né? O homem que tinha 10 minutos para morrer estava se divertindo, porque ele está em Bruxelas na época, e ele é o Gerard Bull é um canadense com cidadania americana, e ele trabalhou também para os Estados Unidos fazendo projeto, né, de lançamento de foguete para a Lua, coisas assim, né? Mas aí depois ele foi caindo meio que no esquecimento e aí resolveu oferecer os serviços para outros países também. Né? Não só serviço de lançamento de armas, né? Mas serviço, enfim. Né? Só que o que acontece? Tem um momento da carreira dele que ele trabalha para a África do Sul, no momento que a África do Sul ela tem é, em vigência o governo, o apartheid, né? E a África do Sul é uma párea mundial nessa época. E ele também quer um pouquinho de desgraça e depois vai trabalhar para o Saddam Hussein ainda, né? Ele também vira um alvo, né, para ser eliminado tanto como ele não para, né, de repente ele é um alvo também para ser eliminado pelo Serviço Secreto de Inteligência de Israel, né, o Mossad. Por quê? Porque o Iraque representava também uma ameaça. Mas não se descobriu quem foi que eliminou o Gerard Bull. Se descobriu que ele foi assassinado e a pasta que ele carregava com os projetos, né, que ele tinha lá sumiu também. Mas o livro começa assim, né? Porque quem, no caso, estava atrás da construção dessa arma era um projetista canadense, né, com cidadania americana também. E aí o que acontece? Eles descobrem, né, onde está essa arma e eles acabam bombardeando o local onde está essa arma de destruição em massa em punho de Deus. E o Saddam Hussein, né, ele acaba, na vida real também, ele acaba retirando as tropas lá do Kuwait e eles acabam chegando a um acordo, né, os generais do Saddam Hussein, e chegam a um acordo lá com a coalizão e a guerra se encerra em 1991. Né. Saddam Hussein, né, a gente já sabe o que aconteceu depois, ele ficou ainda um bom tempo no governo, e depois, quando os Estados Unidos invadiu, informando que tinha arma de destruição em massa, não tinha, né, ou seja, foi uma invasão tola. Mas a gente sabe, toda não, nos Estados Unidos queria destruir lá para reconstruir e pegar o petróleo, como agora aconteceu também recentemente, no dia 3 de janeiro, os Estados Unidos acusou o governo da Venezuela de ser líder de um cartel de drogas, e aí ele, no caso, comandou uma operação militar, né? O presidente dos Estados Unidos ordenou uma operação militar, e os americanos capturaram o presidente da Venezuela junto com sua esposa, e ele será julgado nos Estados Unidos. Isso aconteceu no dia 3 de janeiro agora, né? Hoje é dia 11 de janeiro que eu estou gravando. Então é isso, né? Veio calhar, né, de eu ter terminado esse livro no comecinho do ano, né? Acho que no dia 2 eu terminei, no dia 3 os Estados Unidos acabou, no caso, iniciando essa operação militar e capturando o presidente da Venezuela, né? Bom, vou trazer essa resenha para vocês. Não substitui a leitura, porque tem muitas tramas, é muito bom mesmo, é um deleite ler Frederick Forsyth. E o personagem principal, então, o Mike Marsh, ele aparece até em outro livro do Frederick Forsyth, que é O Afegão, que eu vou fazer resenha também. E espero que você também acompanhe a próxima resenha. E até a próxima.